Meus queridos alunos, meus feras, voltamos aqui, vamos fazer as questões de classificação dos carbonos, hibridização e geometria molecular, questão 1 do nosso material SESMAC 2014-1. Então antes eu quero só fazer uma aulinha para vocês aqui, ok? Então vou puxar um pouquinho para cá, para a gente poder fazer essa aulinha bacana para você. Olha só. Classificação dos carbonos, né? Classificação dos carbonos na cadeia. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um carbono, eu tenho aqui esse tipo de ligação, esse tipo de cadeia, presta atenção, tá? Sandrão aqui vai... Olha só. Beleza? Olha só. Quando o carbono está ligado a um carbono só, que é o caso desse aqui, ó, esse cara e esse estão ligados a esse carbono. Então esse carbono aqui é chamado de carbono primário. Então esse carbono é primário, esse é primário porque está ligado só a esse carbono aqui. Esse carbono é primário. Esse carbono aqui é um carbono primário porque está ligado só a esse carbono. A sua dúvida seria, Sandrão, e esse carbono aqui? Qual que seria a classificação dele? A classificação desse carbono seria o seguinte. Chamam carbono anulário, porque não está ligado a um, mas na classificação primário, secundário, terciário e quaternário é classificado como primário, mesmo não ligado a nenhum, ele é um carbono primário, tá? Então, na classificação de carbonos na cadeia primário, secundário, terciário ou quaternário, o carbono primário é aquele que é ligado a um carbono ou a nenhum, mas a nomenclatura dele é um carbono anulário, tá? Agora, o que seria um carbono secundário, Sandro? É aquele que é ligado a dois carbonos. Por exemplo, esse carbono é secundário, está ligado a esse carbono e esse aqui. Esse também é secundário, está ligado a esse carbono e a esse aqui. Observe que não tem nada a ver a dupla e a tripla. A classificação de carbonos primário, secundário e terciário é a quantos carbonos você está ligado. Não importa se é dupla, tripla, não importa, é só ligação simples. Então, esse carbono aqui também é secundário, ó, porque está ligado a dois carbonos. Bacana? Não tem mais nenhum secundário. Então, esse secundário está aqui, ó. Esse é secundário, esse é secundário, esse é secundário. Esse aqui foi primário, né? Esse primário, esse primário. Eu vou até apagar aqui e botar o carbono aqui para você entender. Carbono terciário. Ah, carbono terciário é aquele que é ligado a três carbonos. Esse carbono aqui está ligado a um, dois, três. Esse é terciário. Esse carbono, mesmo tendo uma dupla, mas ele está ligado a três. Então, ele é um carbono terciário. Certo? Então, esse carbono aqui, esse foi o carbono terciário. E nós temos o caso aqui do carbono quaternário. Quando é que o carbono é quaternário, Sandrão? Quando é ligado a 4. Ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Carbono quaternário. O fenômeno da hibridação, ela pode ocorrer, é um fenômeno que ocorre para explicar por que o carbono ele faz 4 ligações, embora a sua distribuição eletrônica seja o seguinte. Ó. O carbono, quando você faz a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele tem 6 prótons, então é 1s2, 2s2, 2p2. Ele tem dois subníveis totalmente completos, mas tem um subnível P. O subnível P, se você lembrar, meu fera, ele é um orbital. Subnível P tem 3 orbitais, tá? Só que aqui ele tem quantos elétrons? 2. Essa é a aula de estrutura atômica lá do início do nosso curso. Então, 1, 2. Então você coloca primeiro, de acordo com a regra de Hurst, todos os elétrons para cima. As setinhas indicam elétrons. Então, na verdade, o carbono ele precisaria não fazer 4 ligações, né? Ele tinha que, para preencher, eu vou fazer de outra cor para você entender. Para preencher aqui, ó, mais um carbono, mais um elétron. Aí você volta para baixo com spin contrário. Então, na verdade, você precisaria de 2 elétrons de outro cara e mais 2, aliás, 2 elétrons para completar o seu orbital e mais 2 elétrons de outro cara. O que acontece é o fenômeno da hibridação, que ele une os orbitais S e P. Eu tenho essa aula completa no canal. Se não tiver aqui
Se eu não coloquei aqui no nosso curso, na plataforma, no canal tem essa aula completa. Mas o que é que você precisa saber para responder a questão? Que é o nosso curso de resolução de questão é essa, é lhe dar embasamento para que você tenha condições de resolver a questão, a sua capacidade de resolver o que se pede. Então, essas questões estão relacionadas à hibridação e geometria. Então, o carbono, ele pode ter apenas ligação simples, ele pode ter uma ligação dupla, ele pode ter uma ligação tripla ou duas duplas, certo? E aí foca no Sandrão que é sucesso. Vou separar esses três dessa maneira, tá? Quando o carbono só tem ligação simples, a sua hibridação é sp3. Quando tem uma dupla, é sp2. E quando tem uma tripla ou duas duplas, sp. Observe que a gente aprendeu ligação sigma, pi. Esse carbono aqui, quando só tem ligação simples, só tem ligação sigma. Quando ele tem uma dupla, ele tem 3 ligações sigma e uma pi. Quando ele tem uma tripla, a simples aqui é sigma, uma é sigma, mas as outras duas são pi. E quando tem uma dupla, duas duplas, desculpa, duas são sigmas e duas são pi. Observe que cada ligação pi que ele tem, ele tira um elétron subnível P. Uma ligação pi, 3 menos 1, 2. Duas ligações pi, 3 menos 2, 1. Qual é a geometria? Pronto. Quando o carbono só tem ligação simples, a sua geometria é tetraédrica. Passou um pouquinho para lá, né? Quando ele tem uma dupla, ela é chamada de trigonal plana. Trigonal plana. E quando tem uma tripla ou duas duplas, a sua geometria é linear. Só com essa aula agora, opa, deixa eu desaparecer aqui, eu fiquei na frente, né? Linear, ok? Bom, então agora nós vamos aqui responder o que se pede nas questões. Bacana? Então vamos resolver essa primeira questão aí do nosso curso, da nossa apostila. Questão número 1 do SESMAC Medicina 2014. Ele fala o seguinte, ó. O ácido úrico está entre as substâncias naturais produzidas pelo nosso organismo. Ele é formado pela quebra das moléculas de purina, proteína contida em muitos alimentos por ação da enzima xantina oxidase. Depois de utilizadas, as purinas são degradadas e transformadas em ácido úrico. Parte dele pertence no sangue e o restante eliminado pelos rins, sabendo que o ácido úrico apresenta a seguinte forma estrutural. O texto não tem nada a ver com as perguntas, você veja que o SESMAC tem esse tipo de questão, né? São questões que não têm nada a ver com o texto, a não ser com a fórmula aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. As 3 afirmativas são feitas e ele quer a correta. Todos os carbonos do anel têm hibridação sp2? Então vamos lá. Eu vou completar com os carbonos, certo? Cada vértice que não tiver nenhum elemento químico, igual aqui é o nitrogênio nessa vértice. Então carbono, 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 carbono. Meu aluno fera, se você observar, ó, foca no Sandrão. Esse carbono tem uma dupla, esse carbono tem uma dupla, esses dois carbonos têm uma dupla entre si e esse carbono tem uma dupla. Então todos esses carbonos que têm a dupla têm hibridação sp2. Então aqui é verdadeiro. Cara, feito isso, vamos ver se a gente já elimina algumas questões. Eu já elimino aqui a D, ó. Se eu responder A2, vou ter que responder toda, né? Segundo, possui um total de 3 ligações sigma. Bacana, olha só. Eu vou contar apenas as ligações que ele está demonstrando aqui com os tracinhos. Mas aqui, se você observar, eu tenho uma ligação entre nitrogênio e hidrogênio, tá?
Aqui também, aqui também. Então vamos lá. Toda ligação, sendo simples, dupla ou tripla, tem uma ligação sigma. Então aqui é uma ligação sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então 13 ligações sigmas, certo? Aí você, pô, marcava é 13, Sandrão. É não. Não esqueça que esse cara aqui, nitrogênio, tem uma ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Mais uma ligação sigma. Outra ligação aqui, sigma. Outra ligação aqui, sigma. E outra ligação aqui, ó, sigma. Então, na verdade, eu não tenho 13. Eu tenho 13 mais essas 4 que não aparecem, que vai dar 17. Então, isso aqui é falso. Não esqueça disso. Então, N, o nitrogênio, está ligado a um hidrogênio. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? E no terceiro, ele fala o seguinte, ó. Terceira questão. Possui um carbono terciário. Olha que bacana. Vou apagar de novo o nosso raciocínio, tá? A aula online é bacana por causa disso, né, galera? Você pode voltar. Sandrão não... Você apagou, mas eu não copiei, mas eu vou voltar para poder copiar o que o Sandrão copiou. Então vamos lá. Eu tenho um carbono aqui, como a gente fez, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos analisar. Esse carbono aqui, ele não está ligado a nenhum carbono. Então a gente viu que ele é classificado como primário. Esse carbono está ligado a só esse carbono, primário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, ó, porque a outra ligação aqui é nitrogênio, então ele é secundário. Esse carbono está ligado a um carbono primário e esse está ligado a nenhum, é um carbono anulário, mas a gente classifica como primário. Moral da história, eu não tenho carbonos primários, então é falso. Abaixando aqui para ver a resposta. Opa, letra C. Apenas um primeiro é verdadeiro.